Presença é o novo filme de Steven Soderbergh que tinha acabado de lançar Código Preto e os dois filmes não poderiam ser mais diferentes, apesar de ter o mesmo roteirista, o David Koepp, que eu elogiei bastante naquele filme, mas que aqui pra mim é um dos principais problemas de Presença. Lá naquele vídeo que eu falo que é muito mais um filme, o Código Preto, né, um filme muito mais esse trabalho de gênero mais convencional, mais tradicional em algum sentido, mas que o Soderbergh consegue fazer isso muito bem, implementando com muitas das suas características formais e tudo mais. Mas lá eu até falava como aquele filme se diferenciava muito do que esse diretor vinha fazendo nos últimos anos, que a maioria dos filmes dele, que é um diretor que produz mesmo muitos filmes, eram filmes com experimentos, né, ou experimentos estilísticos, ou experimentos técnicos mesmo, em questão de tecnologia, fazer filme com iPhone, filmes com conceitos específicos, que na maioria das vezes eu valorizo muito a existência do Steven Soderbergh, né? Eu valorizo muito esses diretores que estão dispostos a sair mesmo do mainstream e fazer filmes, fazer experimentos, em testar com a linguagem acima de tudo. Mas ao mesmo tempo, para mim, a maioria desses filmes dele não funciona ou não funciona completamente. E esse, para mim, é o caso de Presença. E aqui Presença vai ser esse filme que ele tá muito mais apegado a essa ideia conceitual, a essa ideia formal, essa ideia do ponto de vista, né, de tudo ser filmado a partir do ponto de vista desse fantasma, do que exatamente numa preocupação com os personagens. Eu gosto do conceito geral, eu gosto dessa ideia geral, mas muitas vezes o Soderbergh ele cria quase uma separação, uma barreira entre os elementos de roteiro, entre os personagens e esse elemento mais conceitual da obra, esse elemento que define mesmo a obra, né? Então, Presença é muito mais definido pela questão de ser tudo a partir do ponto de vista desse fantasma do que sobre tudo aquilo que a gente está vendo, né? Então, quase tudo se transforma em algo um pouco secundário ou um pouco menos importante. E eu digo que o filme é bobo porque ele não só não consegue explorar exatamente esses personagens, como esses personagens são quase que caricaturas, né? São personagens extremamente unidimensionais, mas para mim o pior de todos é justamente a criação até, e mais uma vez, por isso que eu falo que o filme é bastante bobo, a criação de um vilãozinho dentro dessa lógica para explicar o plano ao final.